Vamos passar ao ponto seguinte da nossa agenda. Trata-se do projeto de lei 1069 da iniciativa do Bloco de Esquerda, que estabelece o regime jurídico aplicável à avaliação de impacto dos atos normativos na produção, manutenção, agravamento ou na diminuição e erradicação da pobreza. Para apresentar o diploma, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a pobreza não é nenhum acaso, nenhum destino escrito nas estrelas. É o produto das nossas escolhas políticas, de escolhas e decisões políticas, sobre a forma como organizamos a economia ou como distribuímos a riqueza, como organizamos o acesso à saúde, à educação, como concebemos os mecanismos de proteção social ou como planeamos as cidades, os transportes, a habitação. E se é verdade que a taxa de pobreza reduziu nos últimos anos, com cerca de 100 mil pessoas a abandonar esta situação, a verdade é que Portugal continua a ser um dos países da Europa com maiores taxas de pobreza e maiores níveis de desigualdade. Haver 1.700.000 cidadãos, dos quais muitos são crianças e jovens, em situação de pobreza no nosso país, é um facto que não pode deixar de nos ofender e de motivar a nossa ação. Há um imenso caminho a percorrer para erradicar este fenómeno. O último plano de ação para a inclusão foi em 2010 e depois disso houve algumas medidas, sim, mas Portugal continua a não ter uma estratégia integrada, transversal a todas as políticas de combate e erradicação da pobreza. Em 2008, a Assembleia da República declarou por unanimidade que a pobreza conduz à violação dos direitos humanos. Os anos que seguiram mostraram que esse compromisso estava longe de ter consequência nas escolhas políticas, designadamente no período da Troika e do anterior governo. De facto, o combate à pobreza diz respeito a todas as políticas e não pode fazer-se sem atacar o conjunto das suas causas. As mudanças na legislação laboral, políticas salariais, negociação coletiva contribuem para agravar ou para combater a pobreza. O mesmo pode dizer-se de todas as políticas sociais, da proteção no desemprego ou das pensões, onde a pobreza entre os idosos, sobretudo entre as mulheres, é também uma condenação por causa das pensões baixas e de carreiras contributivas degradadas. Ou a questão dos cuidadores e das cuidadoras, que são também empurrados frequentemente para a pobreza pela ausência de respostas sociais que lhes sejam dirigidas. Se falamos de políticas educativas, falamos de um instrumento de combate à pobreza. E sabemos da interseccionalidade entre pobreza e racismo, bem como entre pobreza e todas as outras formas de desigualdade e de discriminação. Entre pobreza e saúde há uma relação forte e inequívoca. Quanto mais doente, mais pobre, e quanto mais pobre, mais doente. Falamos do combate à pobreza quando tratamos da habitação, a maior despesa no rendimento de tantas famílias. As medidas que protegem as pessoas ou que promovem os despejos, que garantem habitação pública ou que a entregam ao mercado, têm um impacto direto no agravamento da pobreza. O combate à pobreza exige, pois, uma atenção e uma consciência em todo o espectro da intervenção política. Há uns anos, a Rede Europeia Antipobreza lançou um desafio que é simples, mas ao mesmo tempo subversivo. E se antes de discutir qualquer lei, se avaliasse não apenas o seu impacto no orçamento, mas também o seu impacto sobre a pobreza. Ou seja, quando se discute o aumento do número de alunos por turma ou o encerramento do centro de saúde, quando se debate o valor do salário mínimo ou as regras de subsídio de desemprego, a lei das rendas ou os passos de transporte, o valor das pensões ou o abono de família, qual o efeito previsível que essa proposta tem na produção, na manutenção ou no agravamento da pobreza e da exclusão social? Foi esta ideia que o Bloco de Esquerda converteu em projeto de lei, prevendo também neste processo de avaliação mecanismos de participação das pessoas em situação de pobreza, das organizações da sociedade civil e das instituições de investigação e de produção de conhecimento, prevendo uma avaliação sucessiva de impacto. E termino, Sr. Presidente, com este apelo. O apelo que fazemos é para todos, que se aprove este projeto de lei e que se dê o sinal de que este não é um tema apenas para dias solenes, mas uma preocupação que passará a perpassar todos os debates deste Parlamento. Muito obrigado.